Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí que alteia mais um pouquinho, eu já vou dar um grito aqui. Glória a Deus. Aí, agora ficou bom. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia. E nós vamos ler dois textos. O primeiro texto que nós vamos ler está em primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Eu trago a paz da reverenda Cícera lá da Igreja do Nazareno do Bairro Novo, do pastor Clóvis, todo o arraial de lá. Estou aqui com a minha esposa, Caroline. Levanta a mão aí, aqui. E a última vez que eu estive com ela, que ela estava grávida. Foi isso, né? Não, nem grávida não estava. E, para a glória de Deus, estou com a minha filha aí, de 2 meses. A Rafaela. E o rapaz me ligou hoje e falou assim: como é que está a sua filha? Estou preocupado com ela. Eu disse: irmão, a minha filha toma bem, assim tem que ficar preocupado com ela é o inferno. Porque assim que ela crescer, irmão, ela vai dar um prejuízo com tanto de é o inferno que tem que ficar preocupado. Pastor, muito obrigado pela confiança, pelo convite. Já fui membro daqui, já gemi muito nesse altar, já vi muitos milagres de Deus agora. E a providência de eu voltar para, junto dos irmãos, adorar e bendizer o nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem podia dedilhar o violão aqui? Vai lá, não. Pode. Deixa Deus te usar ali, querido. É de graça, Deus disse uma boa glória de terra. Primeiro livro dos Reis. Quem achou diz achei? Muito bem. Pega agora o primeiro livro dos Reis, você vai no capítulo 10. Livro dos Reis, capítulo 10. Primeira Reis, capítulo 10. Aleluia. Todos acharam, amém? E acompanhe comigo a partir do verso 14. Diz assim a Santa Escritura: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos vendedores e do comércio dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Verso 16. Fez o rei Salomão 200 escudos de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada um desses escudos. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei o colocou na casa do bosque do Líbano. Agora, pule uma ou duas folhas da sua Bíblia mais para frente. Ainda em Reis, você vai para o capítulo 14. Livro dos Reis, primeiro Reis, capítulo 14. Amém? A partir do verso 25, diz assim a Sagrada Escritura. Primeiro Reis 14, verso 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Marque bem essa palavra, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Verso 27. Em lugar desses, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda
que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Amém? Por favor. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Amém. Há uns dias atrás, obrigado, pastor Santos. Há uns dias atrás, eu estava lendo a Bíblia, num dos meus devocionais, e conversando com Deus no meu particular, eu aprendendo o mestre, estudando na palavra, e eu perguntava muito a respeito da fé. Se fala muito em fé hoje. Existe, é básico, mas existem cursos hoje para você aprender a ter fé. Existem várias maneiras de você exercer sua fé, e a Bíblia fala de alguns tipos de fé. E eu questionando com Deus a respeito da fé, o que significaria ter fé, de que forma, qual é a fé verdadeira, de que maneira. E a Bíblia diz, na carta de Pedro, que a nossa fé, ela é como um ouro provado no fogo, que a salvação da nossa alma é o resultado da nossa fé. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, nós vemos vários personagens da Bíblia, pastor Sandro, que exerceram a sua fé de uma maneira sobrenatural. Haja vista que a Bíblia destaca isso, no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós temos ali que nós conhecemos, teologicamente, descrito da Bíblia como a galeria da fé. Vários homens e mulheres são descritos em Hebreus capítulo 11, porque se destacaram à medida que cresciam com o Senhor, e à medida que usavam, aplicavam e permaneciam na sua fé. Haja vista que o escritor hebreu chega no século texto e diz assim: olha, que hei de ter eu de Sansão, Balaque, Ruth, Débora, dos grandes homens da fé dos profetas, e faltaria tempo. Por quê? Porque a fé movia o coração daqueles homens. A fé é algo tão sobrenatural que nós não vamos conseguir dimensionar, nem sequer a ciência consegue hoje aplicar e entender qual é a divisão, aonde começa a razão, aonde começa a fé, aonde a divina uma e começa a outra. A ciência nunca vai conseguir distinguir isso, porque a fé é algo sobrenatural que vem somente da parte de Deus. Escute. E lendo a Bíblia, nós vemos histórias lindas de homens que exerceram a sua fé. E nós podemos aqui, para a época, nós tínhamos um grande homem que a Bíblia destaca como homem segundo o coração de Deus, que era Davi. E Davi esperou pela fé quase 13 anos para poder começar a reinar, ou para poder começar a exercer aquilo que ele foi ungido lá atrás. Nós também podemos ver os feitos que Davi teve, baseado na sua fé em ensino do Altíssimo, uma história fantástica, linda. Nós vamos ver em 1 Samuel, no capítulo 16 e 17, onde ele enfrenta o gigante chamado Filisteu e corta a cabeça do gigante. Ali nós vemos por exemplo que Davi tinha uma intimidade fantástica com Deus através da sua fé. Davi reina, traz a Arca da Aliança, e a Bíblia diz que Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve. Haja visto que no Salmo de número 88, 89 e 90, nós temos várias promessas que Deus fez à linhagem de Davi. Davi se casa com vocês e nesse relacionamento de família, nesse relacionamento familiar, Davi também acha uma moça chamada Betseba, e essa moça dá um filho, esse filho morre devido ao erro dele, mas Deus tem misericórdia de Davi, e ela novamente tem um filho, e Deus manda Davi, ou seja, Davi, inspirado por Deus, dá esse nome de Salomão, do jovem e sábio Salomão.
É quando os irmãos de Davi, uns se preocupavam com a academia, outros se preocupavam com a agricultura, outros se preocupavam com a família, outros se preocupavam em namorar. Salomão se preocupava em ficar na porta do trono de Davi, ouvindo os ensinamentos do profeta Natan. Ele corria na biblioteca do reino e pegava os livros e meditava nas escrituras e na história dos patriarcas da fé. Porque Salomão, a Bíblia diz, que quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi orar a Deus. E Deus o visitou e fez um princípio na vida. Agora, Salomão, se pede o que você quiser, Salomão. Salomão, instruído pelo seu pai, porque a Bíblia diz que antes de Davi morrer, chamou Salomão, deu os projetos do templo, disse: filho, antes de qualquer coisa, te darei duas orientações. Pois não, papai. A primeira orientação, Salomão, seja ordem. E a segunda orientação que eu te dou, Salomão, pois não, papai, não desvie dos caminhos do Senhor. Salomão reina. Deus o visita. Salomão, o que queres? Salomão, instruído pelo seu pai, diz: Deus, meu Senhor, eu quero sabedoria para poder entrar e sair em mais de povo tão grande que é chamado pelo teu nome, o povo de Deus. Então Deus será que Salomão, vamos conhecer a história. E Deus dá a Salomão não somente sabedoria, e também dá todo tipo de riqueza que o homem podia imaginar para a época. Salomão cresce, começa a construir o templo do Senhor. E ele leva 7 anos para construir o templo do Senhor. Ele chama os melhores especialistas da época e começa a construir o templo do Senhor. Quando ele inaugura o templo do Senhor, a Bíblia diz que o poder de Deus caiu tremendo no negócio. O povo desceu e aceitou o sacrifício de Salomão. Que a Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, não se aguentaram e se dobraram diante daquela maravilha, daquela festa que veio do céu. Então Salomão começa a construir o seu palácio. E a Bíblia descreve, aleluia, que prata no templo de Salomão era como reputado como nada. Todo mundo tinha paz. Era uma riqueza linda. Os reis vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Salomão foi sendo honrado. Até que então a Bíblia diz que uma rainha veio de Salá para ver as glórias e a sabedoria do rei Salomão. E quando a rainha entra, aleluia, no reino de Salomão, ela começa a ver, irmãos, os empregados de Salomão, muito bem vestidos, muito bem apanhados, muito bem educados. E ele diz: mas que negócio é esse? Não é nem metade daquilo que me contaram. Então a Bíblia diz que Deus vai colocar à prova a sabedoria de Salomão. E dá novamente pela manhã, entram 2 mulheres com uma criança no colo, fazendo o maior escarcéu no palácio e dizendo: eu quero ter uma entrevista com você. Todos conhecem essa história. E uma conta: meu Deus, meu Senhor, eu dormi, meu filho morreu, ela trocou, e meu filho está morto, não, esse é meu filho, este não é. Salomão pega a espada, manda cortar. A mãe, por instinto maternal, dê para ela, porque não, você é a mãe verdadeira. Que o povo diz, a Bíblia diz que o povo se maravilhou com a sabedoria de Salomão. Então, todo ano, Salomão passava em revista o seu reino. E a Bíblia diz, nesse cantar de Salomão, que ele deve e conhece uma menina chamada Sunamita. E ele casa com essa moça. Nós temos um livro de cantares de Salomão. Mas um belo dia, Salomão passeando pelo seu reino, o povo todo desperto, todo alegre, todo trabalhando. E aonde Salomão passava, o povo a reverenciava Salomão. Então Salomão chamou o tesoureiro do rei: vem cá. Ele disse: pois não, meu rei, peça aí para mim ouro, eu irei fazer escolha para mim 300 homens altos, valentes, que não tem medo da guerra, que eu vou fazer um negócio diferente que reino nenhum tem. Então ele pega aquele ouro e pega aquele ouro, e ele manda fazer 300 escudos. E algumas traduções você vai ler pavês. E o povo não entendia o que era aquilo. Então ele pegou aqueles 300 homens, escolhido a dedo, e enfileirou. Mediu cada um media acima de 1,80. E disse assim: vocês irão fazer 300 escudos. E nesse escudo vai cobrir da perna do pé a ponta da cabeça. Só que quando chegar na cabeça, nós vamos fazer uma curva funda, que é para o guerreiro olhar por aquele escudo
culto. E ali vocês vão fazer esses escudos. São de ouro puro. Não quero mancha, não quero emenda, não quero nenhum tipo de falha. Eu quero 300 escudos de ouro puro. Porque eu vou fazer um negócio aqui que o homem jamais viu. Então, no dia que aqueles 300 escudos estavam prontos para a luta, Salomão reúne todo o reino e decreta a primeira parada militar da história. E diz assim: povo de Israel, aleluia, toda vez na primavera que esses escudos saírem da casa do Senhor, será como sinal para a nação, que a nação estará segura. E quando o sol bater nos escudos e reluzir a este ouro lindo, é sinal de que a glória de Deus estará na casa do Senhor. E todos os utensílios da casa do Senhor serão guardados. Então, de ano em ano, pastor, nos primeiros dias da primavera, começava a parada militar de Salomão. Aqueles homens, empunhando aquele escudo enorme de ouro, iam para a casa do Senhor, pegavam flanela e davam aquela fluida naquele ouro lindo. E dizia assim: a tal hora nós vamos sair, o sol vai reluzir. E o povo que está lá fora vai ver que aqui na casa do Senhor existe a glória e o resplendor da sua vida. Então, de um em um, aqueles 300 homens saíam marchando do alpendre do palácio de Salomão. E quando eles marchavam, pastor Sandro, o povo ficava lá embaixo observando. E eles se posicionavam um ao lado do outro, empunhando aquele escudo de pé, cabeça erguida, e eles olhavam para aquela meia-lua, que era aquela abertura de escudo. E exatamente, segundo a história diz, às 10h15 da manhã da primavera, o sol passava os montes Hebron e o Monte Sinai, e reluzia naquele ouro polido, limpo, puro, sem mancha, sem falha, e o povo via aquele resplendor. E segundo a história, aquela luz era vista a centenas de quilômetros, porque aquilo que reluzia não era qualquer coisa, era ouro puro, refletindo a presença de Deus sobre Israel. E o povo olhava aquilo e dizia: a presença de Deus está aqui. A nossa fé, segundo Efésios capítulo 6, ela é representada por um escudo, o escudo da fé. E nós temos que, quando nós aceitamos a Jesus, irmã, a nossa fé é uma fé pura, genuína. É uma fé fiel. É uma fé que move montanhas. É uma fé do tamanho do pão de mostarda. É uma fé viva, uma fé que contagia. Ela é uma fé onde as pessoas olham para nós e ela reflete a glória de Deus. Ela reflete a presença de Deus. Então, você sabe, você reflete aquele ouro maravilhoso da tua fé. O povo lá fora olha e diz: Pai, Cristo, olha o brilho, coisa. Aquilo ali é ouro. Aquilo ali é força viva de Deus. A juventude olha os adolescentes e olha os jovens. Olha que jovem terminudo, olha que é. Que maravilha aquela mulher de Alexandre. Que maravilha aquela adolescente que
espada para o seu esposo e para que a fidelidade de Deus através da sua fé genuína. E todo dia a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. E a nossa fé se renova. É aquele escudo que foi feito para você pela fé. Você vai no trabalho, pastor, é a luz. Você vai no colégio, está lá. Você anda na rua, ali vai o Cristo. E você conhece aquela pessoa que tem aquela fé genuína de ouro. É meia hora de conversa que já sabe que ela tem aquela fé. Ele é meu pastor da Assembleia de Deus, eu fiz da Assembleia de Deus de São Paulo, tudo é pastor. E ele tinha um método incomum de separar o obreiro. O método dele era fantástico. Ele tinha dois métodos, eu gostava do segundo. O primeiro era o método da melancia. O método da melancia, ele testava a fé e a paciência do crente. Ele chamava os obreiros que ele ia levantar diácono, a presbítero, levava lá no seu escritório, e lá em cima da mesa dele, é o método primeiro que ele usava, tinha uma melancia. Mas aquela graúda. Aí, irmão, ele dizia assim, chamava 3, 4, e dizia assim, irmão, pega aquela melancia para mim ali, por favor. Aí o irmão pegava aquela melancia e ficava segurando. Ele dizia assim, irmão, põe ela naquele canto lá para mim, por favor. E conversando, o irmão ia lá e colocava aquela melancia no canto. Ali em 5 minutos, eu falei, irmão, não gostei daquela melancia no canto, pega ela lá para mim, por favor. Sai daqui nesse canto aqui vai atrapalhar menos. O irmão pegava aquela melancia e levava no canto da sala. E ele estava conversando e disse, não, eu não gostei dessa melancia. Pega essa melancia para mim, irmão. Segura ela aí, segura um pouquinho, porque de repente ela pode cair ali, rachar. Dá segurada aí. Aí ele olha pro pastor, e é isso, pastor? Aí o senhor dá uma mãozão com a minha cara, aí eu disse, então você pode sair. O obreiro que não tem paciência comigo não é obreiro, pode ir embora. Mas eu gostava do segundo método. Ali testava a fé. Obreiro de fé. E é bom nós termos obreiro de fé, né, pastor? Ah, como é gostoso. Chamava os irmãos, que iam ser normalmente levantados, e ele chegava assim e dizia assim, irmãos, que estão aqui, eu preciso levantar alguns obreiros para trabalhar comigo no campo, na fé, na igreja, e eu quero testar os irmãos. Ele dizia assim, eu vou desenhar uma cena, irmão, eu pastor para pastor Rosinaldo, vou desenhar uma cena aqui, e eu quero que os irmãos, como é que os irmãos vão se sair nessa cena? Os irmãos, pois não, pastor, pode falar. Ele dizia assim, irmão, faz de conta que aqui no meio dessa sala tem um caixão. E dentro desse caixão está o meu corpo. E aqui está os esposos dos meus filhos e a igreja. E você foi escolhido para fazer um culto fúnebre e fazer um discurso. O que é que você faz, irmão? Você primeiro. Aí um dizia assim, pastor, eu ia dizer as seguintes palavras, falando de fé. Ia dizer que o senhor foi um grande homem de Deus, que o senhor foi um grande instrumento de Deus na terra, mas que chegou a sua hora, o senhor teve que partir. Chamei, irmão, fica aí. Chamava o outro já veio querendo impressionar. E o seu, irmão, o que o senhor faz? Disse, pastor, eu já ia cantar um louvor, junto a ti quero estar, ia cumprimentar a viúva, eu ia orar, ia fazer uma oração dizendo que o Senhor foi um grande homem, um instrumento e tal. Enfim, pastor, eu ia fazer isso, eu acredito que esse é o mais adequado para a situação. E o pastor dizia, fica de lado então. E você, guerreiro, você? Aí o irmão estava olhando, começou a andar, pastor, de um lado para o outro. Irmão, olha, irmão, o que você ia dizer que ia o caixão e a minha esposa e a igreja? E dizia assim, o senhor vai me desculpar, mas eu não ia aceitar isso não. Eu ia meter o pé no caixão e dizer, levante em nome de Jesus. Quer dizer, você que vai acabar com os dois, pode ir embora. Precisa de obreiro de fé. E eu gostava dessa cena. E a igreja hoje precisa de homens e mulheres comprometidos com a fé. Não só com a palavra de Deus, mas também com a obra.
Não só comprometido como pastor, mas também com o evangelho do seu testemunho, tanto em casa como dentro fora dela. A obra do Senhor necessita de homens que tenham o seu escudo como de ouro reluzente, que as pessoas possam olhar e refletir literalmente a glória do Senhor para este mundo que está perdido e caminho de trevas. O povo precisa olhar e dizer assim, ali vai um homem de fé que reluz, um homem puro, genuíno do Evangelho de Jesus. Mas, como nós sabemos, como Jesus próprio profetizou, no mundo tereis aflição. E a Bíblia conta, irmãos, que durante 40 anos o reino de Salomão teve paz. Nenhum rei ousou se levantar contra Salomão, porque era um bom político, um bom diplomata. E a Bíblia diz que as mulheres corromperam o coração de Salomão, mas o tempo foi passando e Salomão foi envelhecendo, se esquecendo de alguns primícios do Evangelho. Ele estava se esquecendo de orar, ele estava se esquecendo de jejuar, de ler Bíblia, de ler a lei. Então a Bíblia diz que as mulheres corromperam e desviaram o coração de Salomão. Mas o interessante dessa história é que os 300 escudos de ano em ano ainda estavam sendo levantados e apresentados ao povo. Mas Salomão foi se esquecendo. E quando chegaram nos primeiros dias da primavera, aleluia, os escudos não começaram mais a ser apresentados. Por quê? Porque o líder da nação estava corrompido. O pecado estava no coração de Salomão. E a Bíblia diz que Deus se entristece com Salomão. Então, por alguns momentos ou por alguns anos, o povo esperava, aleluia, ainda nos dias da primavera, que aqueles 300 escudos eram o orgulho da nação, aparecessem e saíssem da casa do Senhor. E nós fazemos uma alusão da igreja, onde diz que a igreja ela tem que sair das quatro paredes e exercer literalmente a fé genuína lá fora, porque é lá que nós temos que brilhar como ouro. O tempo foi passando, mas os escudos estavam lá. Os 300 homens já não tinham mais a ordem de polir o ouro e manter os escudos sempre limpos. Porque algumas coisas do mundo estavam já no coração do rei. E nós, devido às dificuldades da vida, nós nos atarefamos com coisas que não têm importância e esquecemos aquilo que tem importância, que é manter a nossa fé genuína em Jesus. Nós temos a casa de recuperação. E eu, pela misericórdia, coordeno a masculina. E uma vez chegou um rapaz lá, falando de Jesus. Uma época de esportes, coisa linda. Encostou lá. O rapaz desceu, a mãe dele desceu, o pai dele desceu. Eu olhei para o menino, pastor Sandro, muito bem vestido. E eu disse, pois não, ele disse assim, eu vim enterrar meu filho. A mãe disse, pois não? Ele é viciado em quê? Ele é viciado em cocaína. Em cocaína? É, cocaína. Pelo estado, realmente tem que ser, porque para manter cocaína. E em Curitiba só tem 4 lugares que você consegue achar cocaína. Não vem ao caso falar. Só 4. E ela olhou para mim, pastor Sandro, e disse assim, o senhor é o que aqui? Eu sou o responsável por esses meninos aqui. E ela disse assim, vocês, o meu filho, ele precisa de uma cama, um mês, 4 refeições por dia, de um psicólogo, um psicoterapeuta, ele precisa de atividades esportivas, e o meu filho toma remédio. Vocês dão algum remédio para os seus alunos aqui? Irmão, creio em Jesus, eu senti no tom da voz dela, mais de desprezo. Eles estamos a de desprezo. Eles estão. Quais são os remédios que vocês dão para esses meninos?
Nós damos 3. Ela 3 e 3. Qual? Ela citou o nome do semelhante lá, não lembro. Eu disse, não, ele não deve ser não. Mas como não? Para passar fissura, para passar noia, paranoia, isso tem que ser com remédio. Estamos aqui não. Mas qual remédio vocês dão então? Eu falei, são 3. Oração, jejum e Bíblia. E ela olhou, como é que tá? Vou repetir. Aí lá tinha um menino, ele era do Xaxim, tá vendo aquele rapaz ali? É Marquinhos o nome dele, a potência, explosão. Aquele menino ali, eu levei ele no colo lá em Santa Cana, que ele estava com tentativa de assassinato. E ele chegou aqui, mais louco que o teu filho. Ele subiu nas paredes. E ele, para ele, você deu remédio. E 3. Jejum, oração e Bíblia. Mas o meu filho não vai deixar de comer. O meu filho não lê Bíblia. E meu filho não sabe mal orar. Eu falei, então só está no lugar errado. Mas se eles surtarem, amor, aí eu dobro a voz. Mais oração, mais jejum, mais Bíblia. Daí o moleque olhou para a mãe e disse, mãe, eu não quero ficar aqui. Quero ir embora. Eu falei, realmente está certo, rapaz, isso aqui não é para você. E na entrada da chácara tem uma placa bem grande. Para quem for lá vai ver. Está escrito assim, aqui só os valentes encontram a libertação. Falei, quando você saiu, você vê aquela placa, rapaz. Eu continuei a ouvir na hora que eu entrei. Falei, então você pode voltar. Porque você não é valente, você é covarde. E ele foi embora. E nós precisamos hoje, como igreja, uma supervisão do pastor Franco. Tirar os escudos que estão amontoados e empoeirados da fé. E ir para a guerra. Jesus declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E para algo não prevalecer contra você, querido, não é sentado aqui, é indo para cima. E a Bíblia nos garante que nós indo para cima, as portas do inferno não irão prevalecer logo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O tempo passa. Salomão morre. O profeta Ágabo, chamado de Ágabo, pega a túnica e rasga em 12 pedaços. E um desses pedaços fica com seu filho chamado Roboão, o mais novo de Salomão. E o interessante é que Roboão teve a mesma pergunta que Salomão teve, mas não foi de Deus, foi do povo. E o povo chama o sacerdote assim, olha, fala para o filho Roboão, o rei Roboão, para ele dar uma aliviada, que nós vamos servi-lo. E o sacerdote chega para esse moleque e diz assim, olha, o povo está pedindo para você dar uma aliviada, que eles vão te servir. E esse diz assim, não, se meu pai cobrou 10, eu vou cobrar 20, eu vou dobrar a carga. Então o povo se revolta. Então Deus levanta o rei que está no Egito, e invade Jerusalém, invade a terra de Israel. E como covardia desse rei, para ele não estar, ele paga para Sisaque não invadir mais Jerusalém e Israel. E ele entra na casa do tesouro de Deus, e pega todos os utensílios de ouro, e dá de mão beijada para esse rei do Egito, Sisaque. E quando Roboão está saindo, alguém puxa a capa de Roboão e diz assim, rei, ainda tem mais 300 escudos de ouro. O Roboão pega aqueles 300 escudos e manda. A fé do povo também importa. Então o rei começa a reinar, literalmente. O inverno passa. E nos primeiros dias da primavera, aleluia, os sacerdotes dizem assim, rei, todo ano teu pai fazia uma parada militar. Isso é mesmo? É. Lembra, rei? Lembrei. Vamos fazer então. Teu pai fazia, vamos fazer.
E o povo gostava disso. É mesmo? É. Então vamos fazer. Cadê os meninos lá? Chama lá, chama lá. Aí chamou qualquer um lá. Chamou 300 lá. Lembrando que os 300 estavam escolhidos a dedo. E os 300 se apresentaram, foi um dia. Ó, amanhã a parada militar aqui. Não pode, velho. Como não dá, velho? Por que não dá? Nós presenciávamos a parada militar do seu pai Salomão. E está faltando, sabe o quê? Os escudos. Porque o sol às 10 e tanto da manhã vai bater e não vai ter nada para reluzir, e o povo gosta daquilo. Aquilo representava a fé do povo, a presença de Deus aqui em Israel. E cadê os escudos, velho? Então veio assim, era do quê? Era de ouro. Ouro, ia. Eu dei tudo ouro para o rei do Egito. E agora? Tá bom. Nós estamos vendendo a nossa fé por bobagem. Estamos entregando a nossa fé por preço de banana. Estamos trocando a nossa fé por uma falsa comunidade. Você não mexe comigo? Eu não mexo com você. Vamos lá falar de Jesus? Ah, não vou, meu cabelo hipotecado, tá louco. Vamos lá falar de Jesus para aquela criança? Não, está trabalho, acorda na igreja, se estuda, não, tem que dar café da manhã, tem que organizar, não, deixa ele lá, acabou, Leão. Jogamos a nossa fé por bobagem. Vendemos a nossa fé. Quando o povo mais precisar, eles vão procurar e nós não vamos ter nada para dar. Então o rei corre. Ele diz, vamos fazer então os 300 escudos. Mas não tem ouro. E nem prata. Mas disse, não, prata não pode, tem que ter ouro. Ouro não tem? O que é que brilha? É igual ouro, mas não é ouro. Cobre. Está aí. Vamos fazer os 300 escudos de cobre. No dia a gente passa um calor nele, deixa bem brilhando, o sol vai bater, vai reluzir, o povo vai achar que é ouro, mas é cobre. E o rei fez os 300 escudos de cobre. E no dia da parada militar, não saiu o sol. O tempo fechou. Aí o rei, e agora? O pior, começou a pleitear o povo. Não adianta. Ou você serve a Jesus com fidelidade, ou você passa vergonha na mão do diabo. Ou você toma uma posição diante de Deus como ouro. E pode chover, pode ter sol, frio, inferno. Ele vai continuar sendo. Se pegar lá, é uma vida. Se você for lá e dar uma mordida, se você dar uma batida, é solto. Mas tem pessoas que estão tentando encobrir a sua vida com Deus como se fosse cobre. E a Bíblia diz, em Provérbios 24:11, que se mostrares pronto no dia da angústia, a tua força será pequena. Está na hora de nós nos levantarmos e arrancarmos novamente da mão do diabo aquilo que ele tomou de nós. Porque eu e você fomos comprados por preço de sangue e nós temos que reduzir como ouro. Deus, glória a Deus. Aleluia. Fé. No sábado, pastor Sandro, eu perdi a chave da minha casa. Meu Deus. E a Bíblia diz que Deus detesta balanço enganoso, não é assim que diz em Provérbios? Quando meu filho perdia a chave, eu dava uma correção nele. Mas ele dava um sabão. E no sábado eu peguei a chave do portão, a chave da porta da casa do velho, a chave da porta de baixo de casa e a pedra.
E de que ela tinha um chaveiro, um alicate. E eu perdi os paus, varão. Aí, meu irmão, dura coisa é você ter uma esposa fiel em casa. Aleluia. O Provérbios diz aí, a partir do verso 10, diz que a mulher, ela é honrada pelo seu marido. Mulher perdia a chave em casa. Não pega. Ele disse, é mesmo? Perdi, mulher. Cacei por tudo. Meu Deus, me ajuda. Ela disse, então nós vamos ter uma conversa em família. Chamou meu filho, Gabriel, que tem 13 anos. Naquela idade abençoada. E ela encheu a boca e disse assim, Gabriel, o Ronaldo perdeu a chave em casa. Você está com o direito de ligar uma punição. Eu olhei bem para ele com aquela cara de mal, e disse, essa cara de mal. O que é certo é certo. O areia é para todos. Meu Deus. E o pior é que ele ficava pensando na qual punição ele dá. Aí, irmão, quando Deus, a Bíblia diz que oração juntos pode muito seus defeitos, eu fui com ele. Eu estava no meio das madrugadas com a pastora assim. E eu comecei a gritar, pastor, Deus, tem misericórdia. Acorde, profeta, Jesus. Onde eu perdi essa chave, pai? Seja onde for que eu perdi, que o Senhor me revele. Use alguém, peça qualquer coisa. Porque além do valor de você se voltar, ainda você que ter o quê? Castigado pelo meu filho adolescente. Eu me aceitava, irmão grato. Eu sou humilde. Eu sou simprão, irmão. Sou simprão igual para minha visita. E eu orei essa madrugada para passar. Meu Deus, que misericórdia. E eu fui buscar minha esposa na hora do almoço, para ir levar ela na minha sogra, para fazer um negócio lá. E quando eu estou descendo, nunca vi isso, nunca vi. Só o pai pagou com ele. O cidadão teve o trabalho de digitar no computador, a folha, e colocar, olha que coisa linda. Quando nós usamos a fé genuína como ovo, está escrito assim no portão da entrada do apartamento, tem 60 famílias lá. Tem uma atenção vizinha. Foi encontrada uma chave. Nessa chave tem um canivete. Se é alguém usou essa chave, procure no apartamento tal. Muito obrigado. Irmão, quando eu li aquilo ali, você tem uma rajada de estranha e saiu glorificando a Deus. Eu falei, Gabriel, isso aqui é a nossa chave. Pode não pegar. E ele foi lá, ele foi buscar a chave. Não, a chave. Onde você está? Deus está isso com uma chave, mas Deus vai fazer com você, que tem uma fé genuína como não vive uma fé de novo. Não viva. Porque quando você for literalmente provar um fogo, 95% vai derreter e vai virar sujeira. Mas aquele que tem a fé como ouro, ele falou, podem provar no fogo, no rio, chuva, na fome, na alegria, na tristeza, na prova, na tribulação, ainda assim vai continuar sendo. Posso orar no rosto? E nesta noite, você que precisa ter novamente essa fé como ouro, que você possa, irmãos, literalmente, tirar esse escudo da fé que está lá empoeirado, dar uma soprada, dar uma comida ali, e esperar os primeiros raios de sol da manhã, e deixar aquele sol bater aqui no seu rosto, principalmente com a glória do Senhor. E as pessoas podem olhar para você, amado irmão e irmã, e ver literalmente que você reluz como ouro, que você realmente tem uma fé genuína em Jesus, que você não foi comprado com preço de banana não, irmão. Você foi comprado com preço de sangue, e você é ouro. A coroa que você vai ter na sua
conhecido no outro. E você não vai ser conhecido como aquele crente, aquele cristão que diz que você pai, você cadeira. Não, você pode não tratar, mas a sua fé ainda é de outro. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Vai passando aí, Senhor, em revista. Se tiver alguma fé aí, Senhor, que está esquecida, que o Senhor possa tocar o meu dedo, meu Pai, pelo nível da poeira e fazer brilhar o povo. Porque eu creio na sua palavra, que diz que o Senhor renova nossas pegadas. Obrigado, abra as portas do céu. Continue orando, irmão. Eu sei mais para você. Eu sei muito mais para você. Você vai ter a batalha dessa vaga. Porque você tem que parecer fiel. Com todos os batalhados. Obrigado, Senhor, por você filho na fé. Obrigado, Senhor, por você Senhor, a arte de Deus. E que essa noite, é nosso futuro. Obrigado, Senhor. O tamanho da mão do homem, mas este é o